Primeiras Crônicas, capítulo 10, para a glória de Deus. E a paz do Senhor Jesus para você, meu irmão. A paz do Senhor Jesus para você, minha irmã. Deus abençoe a vida de todos. Amém? Louvado seja Deus. Quero agradecer a todos, irmãos e irmãs, que têm se inscrevido neste canal. Muito obrigado mesmo. Amém? Louvado seja Deus. E você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva você também, meu irmão, minha irmã. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos para a palavra de Deus. Primeiras Crônicas, capítulo 10, para a glória de Deus. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Giboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos, e feriram os filisteus a Jonatas, a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneça de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que havia fugido e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que, no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus filhos estirados nas montanhas de Giboa. E o despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pelas terras dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabe de Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valorosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, os trouxeram a Jabes e sepultaram seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. E não buscou ao Senhor que, aleluia, por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, onde quer que você se encontre, louvado a Deus, que você possa aí estar meditando nesta palavra. Palavra essa que vai tratar-se do acontecido com Saul e com a sua casa. Louvado seja o Senhor. Então vamos para a palavra e observar o que diz essa palavra acerca, louvado seja Deus, do acontecido, né? Louvado seja Deus. Vamos lá. E os filisteus pelejaram com Israel.
Amém? E os homens de Israel fugiram de diante de quem? Dos filisteus. E caíram, louvado seja Deus, feridos, né? Nas montanhas de Giboa. Louvado seja Deus. E os filisteus apertaram com Saul. Quem foi Saul, irmão? Saul foi rei, como os irmãos bem sabem, né? Louvado seja Deus. Rei esse, certamente é claro que ungido por Deus, porém, a pedido dos homens, né? Quando Samuel já de idade, né? Louvado seja Deus, Samuel constitui certamente dois dos seus filhos como juízes, porém eles se corromperam. E os homens então se reúnem com Samuel e pedem a Samuel um rei, como as nações vizinhas ali tinham seus reis para ajudarem suas causas, enfim, eles também pedem a Samuel um rei, pois Samuel já era de idade, seus filhos, né, louvado seja certamente, né, tinham se corrompidos, e Samuel se contristou e durante toda a noite buscou o Senhor, né, aleluia. E chegou um momento em que o Senhor certamente falou para Samuel, em que Samuel ouvisse os homens em tudo quanto eles dissessem, louvado seja Deus, e que Samuel certamente não ficasse do jeito que estava Samuel, triste, né? Pois certamente não era Samuel que os homens estavam rejeitando, mas era Deus, para que certamente o Senhor não reinasse sobre eles ou no meio deles, né? Louvado seja o Senhor, Deus dos exércitos. Então Deus certamente autorizou a Samuel para que Samuel ensinasse para eles como era, aleluia, o povo que tinha os seus reis, por exemplo, né? Então Samuel certamente iria instruir eles, né, acerca de como eles iriam lidar com relação a eles serem, por exemplo, um povo e ter um rei, como as demais nações vizinhas tinham seus reis, né? Louvado seja Deus. E aqui vai entrar na história certamente o primeiro rei que teve por nome exatamente Saul, né? E aí nós vamos entrar na palavra nesse exato momento. Louvado seja Deus. Os filisteus, aleluia, pelejavam com Israel. E os homens de Israel fugiram de diante de quem? Dos filisteus. E caíram feridos nas montanhas de Giboa. Isto é o que diz a palavra para mim e também para você que está ouvindo essa palavra. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos, né? E feriram os filisteus a Jonatas. Quem foi Jonatas? Foi filho exatamente de Saul. Jonatas que era e que foi um grande amigo do rei Davi. Louvado seja Deus. Jonatas certamente aqui ele é ferido. Está aqui, ó. Louvado seja Deus. E feriram os filisteus a Jonatas. Não somente a Jonatas, mas também certamente feriram a Abinadab. Certamente também feriram a Malquizua, filhos de quem? De Saul. Olha só. Olha o que faz os filisteus com esses três filhos do rei Saul. Os filisteus ferem eles três. Louvado seja o Senhor, como nos diz esta palavra. E a peleja se agravou contra Saul, né? Louvado seja Deus. E os flecheiros o acharam. Acharam a quem? Acharam a Saul, né? E ele temeu muito a quem? Aos flecheiros, ou seja, e Saul temeu muito aos flecheiros, ou Saul teve muito medo, certamente dos flecheiros. E veja qual a decisão que Saul vai agora tomar diante desse imenso temor com relação aos flecheiros, quando eles certamente acharam a Saul. Veja, os três filhos de Saul já haviam sido feridos, né? Aleluia, pelos filisteus. Agora os flecheiros acham a Saul. Saul então teme muito aos flecheiros
E olha o que Saul vai dizer. E para quem Saul vai dizer? Olha, então disse Saul ao seu escudeiro. Olha o que Saul fala, né, para o seu escudeiro. Arranca a tua espada, Saul dizendo, né? E atravessa-me com ela. Louvado seja Deus. Ou seja, Saul dando ali uma ordem ao seu escudeiro que ele arrancasse a sua espada e certamente matasse a Saul. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Para que porventura não venha estes incircuncisos. Era o que estava dizendo Saul ao seu escudeiro. Para que porventura não venham esses incircuncisos aleluia, e escarneçam de mim. Saul não queria que esses incircuncisos ali, segundo Saul, escarnecessem dele. E então Saul manda que o seu escudeiro arranque certamente a espada e atravesse a espada em Saul, ou certamente o seu escudeiro matasse a Saul, né? Para que, segundo Saul, esses incircuncisos não, aleluia, louvado seja, escarnecessem de quem? Do rei Saul. Mas veja só, louvado seja Deus. Porém o seu escudeiro não quis, ou seja, ele não quis fazer ali o que Saul mandou, porque seria muito difícil ele ter que arrancar a sua espada, né, e atravessar aquela espada sobre Saul, né? Aí então ele não quis fazer isso. Louvado seja Deus. Por quê? Por que ele não quis? Porque temia. Ele temia muito, né? Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Veja o que Saul faz. O escudeiro não quer fazer aquilo que Saul diz para que ele faça com relação a arrancar a espada, né, e atravessar sobre Saul, para que, segundo Saul, esses incircuncisos não viessem escarnecer-se de Saul. Então Saul pega a sua espada e se lança sobre esta espada. Louvado seja Deus, né? Vendo, pois, o seu escudeiro, que Saul estava morto, olha só, o escudeiro de Saul agora ele vê que Saul está morto. Quando ele vê que Saul está morto, o que ele vai fazer também, irmão? Escuta, também ele se lançou sobre a espada. Saul já está morto. Aí o escudeiro de Saul vê que Saul está morto. Aí ele agora pega também sua espada, ele se lança sobre ela e morre também. Olha, os 3 filhos de Saul, o escudeiro, né? E vamos continuar, né? Assim morreram Saul, tá vendo? E seus 3 filhos e toda a sua casa morreram juntamente. Meu irmão, nós vamos ver o motivo do porquê tudo isso aconteceu. Veja só. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que havia fugido e, aleluia, que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram, né? Então vieram os filisteus e habitaram nelas. Eles veem que Saul e todos ali da sua casa eram mortos, eles fogem, deixam, aleluia, glórias a Deus, repetindo, para que nós possamos entender melhor esta palavra. Santo Deus, santo é o Senhor. Deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nessas cidades. Aleluia. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a quem, irmão? Acharam a Saul e a seus filhos estirados nas montanhas de Giboa. Ou seja, eles acharam Saul e os filhos estirados ali
as montanhas de Gilboa. Veja, está aqui, ó. E o despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas e as enviaram pela terra dos filisteus em redor. Olha o que eles fazem. Para anunciarem a seus ídolos e também ao povo. E puseram as suas armas aonde? Na casa do seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Olha, meu irmão, que tragédia com Saul e com toda a sua casa. É tão difícil quando nós se deparamos diante de uma palavra como essa, mas é bom que nós entendamos o porquê que tudo isso veio acontecer com Saul e com toda a sua casa. É preciso que a gente procure entender o porquê de tudo isso. E a própria palavra tem a resposta para tudo isso. Veja só, Santo Deus. Então, louvado seja Deus, todos os homens valorosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, os trouxeram a Jabes, aleluia, e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Eles sepultam ali tanto Saul como os seus filhos, e eles agora jejuam 7 dias. Louvado seja Deus. Assim morreu. Foi desse jeito que morreu. Veja, assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor. Tá vendo? Assim morreu Saul. Foi desse jeito que morreu Saul. Aqui, para que nós possamos entender, como falei anteriormente. Assim morreu Saul por causa, olha a causa, né? Da transgressão que cometeu contra Deus, por causa da palavra do Senhor. Olha, irmão, os cuidados que nós devemos ter com relação a procurarmos evitar de transgredir contra Deus e ter zelo com a palavra de Deus. O que certamente Saul, né, aleluia, não teve, né? Saul certamente transgride contra Deus, aleluia, e não a executa a palavra do Senhor como o Senhor certamente lhe ordenou que executasse. Santo Deus, está aqui. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, está vendo? A qual não havia guardado, e também porque buscou, aleluia, adivinhadora para consultar. Saul buscou também o que? Adivinhadora para consultar. Veja o que Saul faz. Primeiro, aleluia, glórias a Deus, santo é o Senhor, vai tratar-se da transgressão, né? Como diz essa palavra, assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou adivinhadora para consultar algo que jamais Deus quis, ou que jamais Deus quer que o seu povo faça. É claro que Deus não quer que o povo dele consulte a adivinhadora para absolutamente nada, porque nós já temos a palavra de Deus para consultarmos a Deus através da sua palavra. Louvado seja Deus, está aqui, ó. E não buscou a quem? E não buscou ao Senhor, que por Israel, aleluia, e não buscou ao Senhor, que, aleluia, por isso o matou e transferiu o reino a quem? A Davi, filho de Jessé.
Saul morre. Deus transfere o reino. Para quem? Para Davi, filho de quem? De Jessé. Você vê, irmão, que em uma outra palavra o Senhor Deus de Israel vai dizer, segundo a Escritura: achei a meu servo Davi, segundo o meu coração. Então, tá aí, fique meu irmão, fique minha irmã com esta palavra para a sua meditação, aonde quer que você se encontre, amém? Você pode entender, segundo esta palavra, a causa, louvado seja Deus, da morte de Saul e todo o acontecimento com relação a toda a casa de Saul. De tal forma que, se nós fôssemos um pouquinho adiante, ou voltasse um pouco atrás, nós iríamos ver acerca do único que escapou, de que forma ele ficou, e que foi aquele que Davi usou com ele das benevolências de Deus. Que Deus abençoe aí a tua vida, a tua casa, a tua família. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.